Bom demais ver vocês aqui, bom demais estarmos presentes nesse dia 19 de janeiro, tantas coisas acontecendo no mundo e nós estamos aqui adorando ao nosso Deus. E eu quero chamar a tua atenção, continuar chamando a tua atenção para aquilo que o Senhor tem nos chamado a atenção desde de outubro, setembro praticamente do ano passado para cá. O Senhor tem nos falado que todas as mensagens, se você acompanhar nos nossos canais, você vai ver que tem intencionalmente está apontando para os últimos dias. A palavra do Senhor nos mostra, nos aponta para os últimos tempos. Isso não é teoria do caos, isso não é ser profeta do caos. Porque vocês sabem muito bem, aqueles que nos conhecem há algum tempo, sabem que a gente ensina contrário a ser profeta do caos. Mas nós precisamos compreender de que a verdade do Evangelho, a palavra do Senhor tem se cumprido. E qual é o problema da profecia do caos? Qual é o problema da teoria do caos? Qual é o problema da teoria do caos? É simplesmente que todo mundo está envolvido no caos. Estão todos envolvidos com o caos. Mas o Evangelho, ele fala que no tempo de caos, amém? Todo mundo ali? Eu acho que vocês não pegaram a Bíblia, gente. Está debaixo daquele armário lá no escritório que tem a cafeteira. Tem uma caixa ali cheia de Bíblia ali dentro. Ou se não, aqui dentro também, tem um monte de Bíblia aqui dentro, ali dentro. Isso aí. A questão da teoria do caos, ou o profeta que se especializa, né, no caos, ele esquece de anunciar na mensagem de que nós como igrejas, nós somos referência para a bênção, nós somos a referência da paz. Muitas vezes quando nós escutamos somente a teoria do caos, nós simplesmente alimentamos a nossa mente no desespero, e aí nós nos chegamos a Deus pelo medo. Irmãos, lá nos céus não terá pessoas porque estava com medo do inferno. Eu vou repetir para você. A teoria da profecia do caos é o seguinte: é que normalmente nós como profetas temos a dificuldade de no final da mensagem dizer, olha, mas Cristo, ele veio para que eu e você fôssemos o corpo dele, referência na terra de paz, de prosperidade, de fonte abundante sobre a terra. Ô irmão, isso não é a Bíblia. É a Bíblia isso? Não é a Bíblia, irmão, isso aí. Me traz aqui, vem cá que eu te explico novamente. Não é Bíblia. É debaixo do armário da cafeteira. Aleluia. O Senhor, ele nos chama como igreja para sermos a referência para os dias de caos. E aí, segundo as teorias do caos, vai estar todo mundo em caos. Segundo a teoria bíblica, segundo o que a Bíblia fala, nos dias de caos, a igreja, o reino de Deus, será o provedor de paz. Você consegue compreender isso? Quando nós ouvimos as notícias dos finais dos tempos, quando nós ouvimos as coisas se estreitarem, quando nós buscamos informação e atualização do que está acontecendo sobre a terra, você está vendo que estamos no final, está ali. Você que lê a Bíblia, se você não lê e é crente, eu gostaria de dizer para ti, leia, porque tu está desconectado. Você vai ver as profecias se cumprindo nos nossos dias, 2025. Agora, é para suscitar medo em meio à comunidade? Não. É para suscitar medo aos desviados? Não. É para suscitar medos àqueles que são amigos do Evangelho? Não. É para suscitar medo, a palavra, o Evangelho suscita medo para a humanidade, para os filhos? Não. Não há nenhum fruto no medo, irmãos, para o reino. Porque a Bíblia ela deixa claro que o medo é um espírito. E a Bíblia deixa claro também que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de coragem.
Por isso eu repito para você, nos céus não terá pessoas com medo do inferno. Como assim, pastor? Nos céus somente entrará no reino de Deus aqueles que amam ao Senhor Jesus. Porque é o amor a Ele que nos leva a acessar o reino. É amar a Ele sobre todas as coisas. Não é ter medo do meu pós-morte. Não é ter medo de quando eu morrer, o que vai acontecer. Não é sobre eu ter medo pós-morte. É sobre eu ter consciência de amor para com aquele que cuidou de mim. É eu encontrar este amor. É eu encontrar Ele, o meu Deus, o seu Deus, Senhor eterno, Adonai. Então, entrará nos céus, ou manifestarão o reino de Deus, aqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus não andam segundo as suas vontades, não andam segundo os seus pensamentos, mas segundo a vontade de Deus. Você vai ver a partir de agora muita gente procurando uma igreja. Mas uma das coisas, como filho, como homem e mulher de Deus, entendendo esses últimos tempos, identifique qual o espírito que está atuando nessas pessoas. E ore por elas, para que o espírito de medo não seja estabelecido e não ocupe o lugar da consciência de amor por Ele, para Ele. São todas as coisas. Muito cuidado, irmãos. Às vezes nós falamos, eu decidi ir para o Senhor porque senão eu vou para o inferno. Você precisa ter decidido ir para o Senhor porque você conheceu Ele. É conhecer e prosseguir conhecendo. Não é sobre ter uma revelação do inferno que você vai para os céus. É sobre você ter uma revelação dele. A gente muda as coisas. Às vezes a gente acha por conhecer que o inferno é isso, conhecer que o diabo é isso, o diabo é aquilo. Não. Mas aí eu não estou nem aí para conhecer aquele que será o meu Senhor. E o convite dos céus sempre é conhecer Ele. Conhecer Ele, conhecer Ele. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, acredito que nós temos uns 5 anos, mais uns 5 anos, até as coisas ficarem mais estreitas ainda. Mas se começa um novo ciclo, eu tenho avisado a vocês aqui desde outubro. O Senhor tem nos dado o ano de 2025 como um ano para nós ousarmos nele. Um ano de acesso, um ano de colheita. O ano de 2025, ele vem para que você colha aquilo que você plantou. É um tempo de acessar aquilo que o Senhor disponibiliza para você acessar. Creio que 2025 é um ano para aqueles que estavam com documentação, parado com questões, precisando de uma assinatura. É o ano de você acessar esse lugar. Aqueles que estavam esperando um novo ciclo de empreendedorismo, é esse lugar que você precisa entrar. Aqueles que estavam aguardando uma promoção no trabalho, esse é o ano de você acessar isso. Aquele que estava esperando buscar, já fez a qualificação, já fez o curso, mas parece que ninguém te vê. Sabe aquela coisa de que você se prepara, você obedece, você faz, você respeita o processo, mas você está num ambiente que ninguém te vê. Mas como é que pode? Eu tenho 10, 15 qualificação e ninguém me enxerga. 2025 será o tempo de aqueles que você queria que te enxergasse não vai te enxergar, mas existe um acesso do Pai para mim e para você. Ele vai te enxergar, Ele tem te enxergado, Ele vai fazer você adentrar em lugares que você não imaginou, mas que Ele preparou. Um ano de colheita se refere, isso não é abstrato.
Mas é um ano de colheita para você, para sua casa, para sua família, para os seus negócios. E você pode pensar assim: mas pastor, por que o senhor está falando isso, que é um ano de colheita, se todos os índices econômicos estão mostrando o contrário? Pastor, como o senhor está falando que vai ser um ano de colheita, sendo que o mercado financeiro ele vai estar mostrando o contrário? Todo mundo tem falado sobre governo no Brasil e é o pior possível. Mas aí que você precisa, no nome de Jesus, despertar o seu entendimento. Que você não caminha pela vista, você não caminha por aquilo que você está assistindo, por aquilo que estão te falando, você caminha por fé. Você caminha por aquilo que você enxerga, o que a palavra está falando, e você libera aquilo. Porque será assim nos últimos tempos. Enquanto estiver o caos, você, filho e filha de Deus, que compreende o evangelho do reino, será referência aonde você chegar. Só que nós somos abatidos. Somos abatidos pelas informações. Damos ouvidos a tantas coisas. E eu sou uma dessas pessoas que gosto de estar atualizado, gosto de ouvir informações do tempo. Mas eu prefiro ouvir e deixar na lógica da minha mente do que levar para o meu coração. Porque o meu coração pertence ao Senhor. Nós somos abalados, somos levados a planejar em cima das notícias pior possíveis. Mas a palavra nos chama, o evangelho do reino nos chama para desafios e ousar em meio ao caos. Você não vai encontrar a história dentro da história bíblica, nem tampouco da história da humanidade, onde as civilizações estavam em caos e Deus esqueceu da sua igreja, Deus esqueceu dos seus filhos em nenhum momento. Em nenhum momento. É por isso, por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso, pastor? Porque você precisa conhecer o seu Pai. Você precisa conhecer o teu Deus. Você precisa conhecer o seu Senhor. Você precisa conhecer a quem você serve. Porque senão você vai ficar sendo levado por qualquer conversinha, por qualquer notícia. Previsões lá de fora. Você percebe que tudo se move por previsões? Mas quando você era jovem, falavam para você que não, é tudo absoluto. As maiores riquezas, as riquezas do mundo, elas movimentam por previsões. Você já parou para analisar isso? Agora você já parou para pensar se você começa a prever aquilo que Deus deseja para você? Você já parou para pensar se você começa a declarar aquilo que Deus fala sobre você? Se o mundo, se o comércio, se os negócios, se o mercado financeiro se move por previsões, você já parou para pensar se você começa a receber de Deus qual é a previsão dos céus para a sua vida 2025, 2026, 2027, 28. E você começa a declarar isso em alto e bom som. Nada poderá te parar. Porque se aqui fora, se aí na fora se movimentam por previsões, irmãos, nós nos movimentamos por revelação. E a revelação de Deus para os filhos nos últimos dias eles vão ser referência onde eles estiverem. A criação geme com expectativa pela manifestação dos filhos, como referência. Não como mais um que vai ficar lamentando, não como mais um que vai ficar propagando as informações do caos, mas não mais como mais um que vai simplesmente dizer: oh, coitado de mim, oh, coitado dos meus negócios, ah, coitado das minhas finanças. Não. Mas a criação, ela geme com expectativa por aqueles filhos e filhas que vai levantar sua voz e vai dizer: olha, será o melhor ano da minha vida.
será o melhor ano para a minha família, será o melhor ano para os meus negócios, será o melhor ano para que eu venha crescer no Senhor. A diferença, irmãos, do crente passivo e o cristão ativo é o seguinte: o passivo está esperando as coisas acontecer, mas aquele que é ativo vive na revelação da palavra de Deus, irmãos. E a palavra do Senhor nos fala que Ele tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Não aceita simplesmente as informações como revelações. As informações são informações. As informações só são informações. Revelação vem de um coração disposto. Um coração disposto e disposto ao Senhor. A Bíblia fala que aqueles que têm ouvido ouçam ao que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Quem é a igreja? Você é filho. Você é filho. De repente você está fazendo seus planejamentos para 2025, simplesmente em cima de informações. Não é possível. Por favor, meu irmão, acorda. Minha irmã, levanta. Levanta a sua voz em oração. Quem já orou por cura aqui, levanta a mão. Quem orou já por cura, levanta a mão. Quem já? Amém. Quem viu cura acontecendo, levanta a mão. Fica de pé. Quem viu cura acontecendo, fica de pé. Quem viu cura acontecendo, fica de pé. Foi tua oração? Foi através da tua oração? Você orou? Você crê que Deus te usou para oração? Então, por que você está declarando o que não está lá no reino de Deus? Se as suas palavras ela têm poder, se as suas palavras transformam o ambiente, se as suas palavras trazem sobre a terra o coração de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus. Por que você não levanta a sua voz profética? Por que você não levanta a tua voz em oração e declara: Senhor, este será o melhor ano para a minha vida, este será o melhor ano para a cidade de Caxias do Sul, este será o melhor ano para o Rio Grande do Sul, este será o melhor ano para o Brasil. Por que você não ora? Por que você não declara? O que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? De repente vem sobre você, não, mas depende do governo, irmãos. O reino de Deus não depende de nada. O reino de Deus só precisa de homens e mulheres com coração sincero diante dele. Pronto. É só. Pode sentar, por favor. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo... Cadê você? Capítulo 3. Nem estava enxergando mais nada aqui. A idade. Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 25. Eu quero dar só uma fundamentação em cima daquilo que nós estamos falando aqui sobre esse ano de colheita. Esse ano de colheita. Eu quero trazer essa fundamentação em Colossenses capítulo 3, no verso 23 a 25, que diz assim. Colossenses capítulo 3, 23 e a 25. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que servis. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisso não é exceção para ninguém. Eu quero trazer para vocês o ano da colheita nos mostra algumas características daqueles que colherão este ano. E na colheita há também um princípio de responsabilidade. Sabia disso? Para a colheita não é somente sobre o fruto, sobre usufruir do fruto. Mas para a colheita, sempre dentro da colheita há um princípio de responsabilidade. Que princípio é esse, pastor? Dentro da colheita, todos que plantaram aqui ou que já viram, já tiveram familiares que plantam, sabem que no momento que você colhe, você plantou milho, você colhe milho, você precisa pensar nas sementes. Você lembra disso? Antigamente nossos avós, nossos tataravós,
Você precisa pensar na semente. A responsabilidade da colheita sempre é eu entender a semente. Não é só eu desfrutar do fruto, da colheita, mas eu entender que a semente que precisa voltar para a terra. Eu estou colhendo, eu preciso semear. Eu colho, eu preciso semear. Porque quem planta sabe que vive de estação em estação. Lembra disso? Estação em estação, você precisa entender que é ciclos. Você semeia, você colhe. Você semeia novamente, você colhe. E assim é o giro da vida. Se você, a depender, a proporção que você semeia, será a proporção que você vai colher. Se você semeou 5% da sua terra, você terá frutos daquela área, 5%. Se você tem 30 hectares, você só plantou em 10 hectares, você terá o quê? Frutos de 10 hectares. Não há como você plantar em 10 hectares e você querer colher em 30 hectares. Não há como. Essas são as características de responsabilidade da colheita. E dentro dessas características, eu quero chamar a tua atenção das características daqueles que colherão dos ceifeiros dos últimos dias. Os ceifeiros dos nossos últimos dias, eles apresentam, a Bíblia apresenta algumas características singulares, e que você pode se identificar nessas características. Uma das primeiras coisas que eu enxergo em Colossenses capítulo 3, no verso 23, é que esses que colherão, esses ceifeiros dos últimos dias, eles são integrais. Eles são inteiros. A Bíblia fala no verso 23 o seguinte: e tudo que fizerdes, fazei-o de todo a integral, inteiro. Os ceifeiros dos últimos dias não têm restrição dentro de si para com o seu Senhor. Os ceifeiros dos últimos dias, eles têm todo o seu coração empenhado ao seu Senhor. Os ceifeiros dos últimos dias, eles terão os seus corações, dentro dos seus corações não há reservas. Não há lugar onde o Senhor não possa dizer não. Todos os ambientes do coração do ceifeiro dos últimos dias, todos os ambientes do seu coração, o Senhor, o Espírito Santo, Ele tem acesso, e a hora que Ele quiser, a hora que Ele disser, isso não, isso sim, você estará disposto a obedecer. É uma das características, eu vou só passar 3, mas uma das características deste ceifeiro, ou daquele que estará colhendo nos últimos dias no reino de Deus, é integralidade. Pessoas inteiras, pessoas que são 100% apaixonado por Jesus. Por que isso, pastor? Porque nós não temos tempo de distração. Você e eu, nós não temos mais tempo para ficar tentando fazer aquilo que a gente acha que vai dar certo. E aí eu quero falar para vocês aqui o que minha filha às vezes fala para a gente em casa. A minha filha tem 12 anos, aí a gente conversando sobre determinadas coisas, às vezes ela chega assim: ah, mas por que só na minha vez? Porque agora na minha vez, Jesus não pode esperar mais um pouquinho? Porque na minha vez eu não posso, porque na minha vez... Normalmente a gente tem esse entendimento de que eu preciso viver tudo o que eu quero para depois o Senhor fazer a vontade dEle. Às vezes nós temos o mesmo entendimento de uma pré-adolescente com o Senhor. Queremos testar todos os nossos projetos, queremos apresentar a Ele todos os nossos planos. Depois que tudo dá BO, a gente chega: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Não dá certo.
deixa eu te dizer, não dá certo isso. E nós fazemos isso. Eu já fiz isso. A gente aprende a colocar primeiro tudo que está no nosso coração, tudo que vem na nossa mente. Senhor, abençoa isso aqui, Senhor, abençoa isso aqui. E o pai está lá olhando, sim, filho, sim. Mas não é isso que a gente planejou, hein? Não, mas eu vou fazer, você vai ver que vai dar certo. Eu vou fazer, vai dar certo, eu vou fazer. A gente sempre está buscando convencer a Deus de que os nossos planos são melhores do que os planos dele. Quem já tentou fazer isso, levanta a mão. Apresentar para o Senhor os seus planos. Quem já levanta a mão para a gente dar risada também junto. E eu também já. E para testemunho para aqueles que ainda não fizeram, ou estão enganados, que acham que não estão fazendo, levanta a mão mais alto. Quem já fez isso aí diante de Deus? Apresentar os seus projetos e depois da BO, pô, Senhor, estava errado. Estava errado. E aí parece que os anjos levantam uma plaquinha e diz: eu já sabia. Mas nós somos assim. Mas esses ceifeiros, queridos, dos últimos dias são aqueles homens e aquelas mulheres que são integrais, que serão aliciados sim, que serão instigados sim, serão aliciados a fazer aquilo que dá na cabeça, serão. Mas sabe, dentro do seu coração, pela integridade dentro de si com Deus, vai dizer: não, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Senhor, não permitas que eu desista dos teus propósitos. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu dependo dos teus projetos em mim e através de mim. Essas pessoas, queridos, dos últimos dias, essa primeira característica me deixa saber que o Senhor, Ele é fiel, e que é necessário essa integridade para os últimos dias, queridos. Porque como eu tenho falado aqui nos últimos 3 meses, nos últimos dias você será referência. Nos últimos anos você será referência dentro da sua família. Nos últimos anos você será referência na sua comunidade. Você pode pensar assim: mas esse pastor gosta de ficar levantando o ego das pessoas. Está falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Que às vezes aparecem umas bolinhas, né, de pensamento. O pastor está falando as coisas, mas é que assim, ó, a referência não é sobre ego, é sobre renúncia. Você ser referência para a sua família, você ser referência para a sociedade, se refere à renúncia, não é ego. Não é você achar assim: não, vou ser o melhor. Eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Não é sobre isso. É sobre você falar: pô, eu vou buscar a fazer aquilo que Deus tem me mandado fazer nos últimos dias. E vou fazer com excelência, mesmo que me custe tudo. É renúncia. É renúncia, queridos. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 19, que a criação geme pela manifestação desses homens e mulheres integrais, pela manifestação desses homens e mulheres que têm um coração 100% engajado nele, por esses corações, os corações de homens e mulheres que entendem e dependem da vontade dele. Romanos capítulo 8, verso 19 fala a respeito disso. João 14, verso 12 e 14 também fala sobre isso. O reino de Deus, irmãos, sempre será manifestado através dos filhos maduros e completos. 5 anos teremos para que você possa colher dentro da responsabilidade da colheita. E após esses 5 anos, creio que você deve ser a referência. Eu creio que em meio ao caos, a igreja será a provedora de muitas coisas. E não é segregação, é revelação. É saber quem você é e qual foi o objetivo que o Senhor te chamou. Você não veio aqui na terra para seguir um ciclo natural dos animais. Nascer, crescer, reproduzir
e morrer. Você não veio cumprir esse ciclo natural somente, porque muitos nem reproduzir mais estão fazendo. Então já cortou já o processo aí no caminho. Ó, glória a Deus, gente. Você não foi colocado na terra para simplesmente cumprir esse ciclo natural. Você foi colocado na terra, você foi enviado à terra para trazer os céus sobre ela. Você lembra a oração de Jesus que Jesus ensinou? Há-se na terra como? Há-se na terra como? No céu. E quem vai fazer assim na terra como nos céus? Por que que Jesus ensina os discípulos a orarem, a buscarem essa realidade? Era através deles, é através de nós, que o assim na terra como nos céus será manifestado. Não é através dos anjos, mas é através de você, através de mim. A segunda característica, além de ser integral, a segunda característica desses ceifeiros nos últimos tempos será esses corações, essas pessoas, elas terão, amados, algo tão singular em sua mente racional. Elas terão algo tão singular de consciência, que será, eles sabem quem são e sabem a quem servem. Isso não está no emocional. Por que eu digo que isso estará vinculado ao raciocínio, à consciência desses filhos e filhas? Porque, amados, vocês já perceberam que muitas vezes nós deixamos o nosso relacionamento com Deus somente na área emocional. E esquecemos que o Senhor nos comprou por inteiro. Nós somos inteiros a dele. Espírito, alma e corpo. O nosso raciocínio também pertence a Ele. Ele nos pede para cultuá-lo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu preciso saber a quem eu sirvo. Eu preciso saber quem eu sou e a quem eu sirvo. No emocional, quando as coisas vão bem, é simplesmente, Deus está me abençoando. Mas quando as coisas apertam, eu não sei, Deus me abandonou. Isso é emocional. O Senhor, Ele não está vinculado a Adonai, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso que é apresentado na Bíblia. Ele não está vinculado às minhas emoções e às tuas emoções. O Senhor, Ele se move por verdade liberada da sua boca. Por verdades que Ele liberou desde o início do universo. Então, uma segunda característica para esses que vão ser os ceifeiros dos últimos dias. Eles terão um teor de consciência sobre quem são e a quem eles servem. Diferenciada. Quando você sentar com essas pessoas, a expressão delas vai denunciar: eu sou filho. As ações delas vão denunciar: eu sirvo a Ele. Eu vou repetir para você. Quando você sentar com essas pessoas, a afeição dela, os pensamentos dela, a conversa dela, vai denunciar quem elas são. Filhos. Elas terão um coração parecido com o do pai. De repente você vai poder chamar ela, você vai poder chamar essa pessoa de cristão. Porque você vai ver nela Cristo. De repente nós vamos fugir somente da denominação, da palavra que denomina um segmento religioso. Mas nós voltaremos às raízes de qual foi essa palavra. Por que essa palavra
veio a existir. Porque a comunidade, quando sentava com os discípulos, quando sentava com os primeiros cristãos, eles viam neles Cristo. Eles não viam um homem ou uma mulher tentando convencer alguém a seguir aquilo que nem ela acredita. A expressão do rosto vai denunciar Cristo. E suas ações também vão denunciar Cristo. Por quê, pastor? Porque olha só, se eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo. Amém? Vamos lá. Eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo. Aleluia. Você sabe quem você é? Sabe? Você sabe quem você serve? Porque quem não sabe quem é, vai ter dificuldade em saber quem está servindo. Agora, quando eu sei, amados, quem eu sou e a quem eu sirvo, eu não estarei envolvidos, não serei capturado, não serei aprisionado, não serei alvejado pela rejeição. Eu não serei alvejado pelos traumas, porque eu sei quem eu sou. Eu não estarei vivendo o meu passado, não estarei trazendo o passado em ressentimento para os dias de hoje. Por quê, pastor? Porque eu sei quem eu sou. Eu não estarei vivendo rejeições, porque eu sei a quem eu sirvo e Ele me ama, Ele cuida de mim, é Ele que me abraça, é Ele que me acalenta, é nele que eu choro, é nele que eu derramo as minhas lágrimas. Essa segunda característica me chama muito a atenção. Porque em um tempo que as igrejas crescem em números, diminui-se a verdade de quem são. Em tempo que as pessoas querem ser amigas do Evangelho, mas não dão ao Senhor a autonomia em suas vidas. Em tempos que eu me sinto bem estar junto com os crentes, mas eu não abraço o propósito que Deus tem para mim. Eu me sinto bem em participar de um culto, eu me sinto bem visitando, eu me sinto bem envolvido, eu me sinto bem fazendo alguma coisa, mas eu não conheço a quem eu sirvo. Eu nego a pessoa do Cristo, porque eu não sei a quem eu sirvo. Caio em condenação, em culpa. Fico oscilando emocionalmente na minha personalidade. Acho que hoje Deus me ama, amanhã Deus não me ama mais. Hoje eu vou para os céus porque eu estou no culto, assistindo o culto. Amanhã porque eu vou para o trabalho, eu não vou para o céu porque eu não estou no culto. Eu vinculo a palavra, a liberação de Deus conforme as minhas emoções, os meus sentimentos. Não é sobre você. Deixa eu repetir isso para você. Não é sobre você. Não é sobre mim, é sobre Ele. E Ele declara na palavra dEle, desde a manifestação do mistério que o Pai escondeu no Velho Testamento, mas revelou-se no Novo, a pessoa de Cristo. Ele te ama. Ele sempre te amou. E quando você sabe quem você é, independente do cenário, você vai querer continuar servindo a quem é o seu Senhor. Ô irmão, nós não temos mais tempo de distração. A gente já não tem mais tempo, sabe aquele negócio daqueles votos de tolo?
No dia de oração, no dia de culto que o fogo está pegando, a gente fala para Deus: Senhor, vou fazer isso esse ano, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo. A gente inventa um monte de arte para Deus, irmão. Que aí Deus fala: olha, que ideias legais, que pena que eu não anotei nada disso para ti. A gente cria um monte de história e a gente apresenta a Deus nas nossas emoções, mas falta coragem, ousadia para assumirmos aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Permanecer fiel ao Senhor, fazer as coisas ordinárias, buscar a simplicidade em Cristo. O que é a simplicidade em Cristo? Honrar o meu esposo, honrar a minha esposa, abençoar os meus filhos, honrar onde eu trabalho, abençoar a empresa onde eu trabalho, ou abençoar a empresa que o Senhor me deu, abençoar os meus negócios, liberar palavras que o Senhor fala a respeito daquilo que Ele me deu para administrar. Isso é simplicidade. Isso é simplicidade. Mas nós queremos estar flutuando em nossas emoções. Parece que é mais interessante estar na adrenalina. Por isso que essa segunda característica desses ceifeiros, eles serão no limiar da consciência. Vocês vão entender isso um dia. Limiar da consciência. Eu sei quem eu sou e sei quem eu sirvo, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra até o último dia. Eu sei que Ele me comprou, eu sei que Ele me salvou, eu sei que Ele me resgatou, eu sei que Ele me perdoou, eu sei que Ele cuida de mim, porque eu sei, eu também sei que eu sirvo Ele com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todas as minhas posses, com todo o meu respirar. Isso é um limiar de mente. Romanos capítulo 12, verso 1. E a terceira característica para encerrarmos, que está lá em Colossenses capítulo 4, no verso 2, diz assim: perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. A terceira característica que eu consigo identificar para os ceifeiros dos últimos dias é a seguinte: esses ceifeiros, eles perseveram em oração. Peraí, deixa eu te ajudar. Não é em murmuração, amém? A gente acha que oração é a mesma coisa que murmurar. Oração não é lamentação, irmãos. Oração não é murmuração. Oração não é lamentação. Oração não é um desaguar das minhas emoções. Não, irmãos. Não é isso. Oração não é isso. Oração não é você se fechar no seu quarto simplesmente no dia que você está mal, para chorar e inchar a cara depois, como eu orei hoje. Não, irmão, você estava buscando um proveito próprio, você só queria desabafar. E ok, Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Você está fazendo isso, você está indo a Ele desabafar, mas não acho que isso é oração. É desabafo. E Ele é tão bom que neste tempo, neste momento que a gente faz isso, Ele não escuta nem 10% do que a gente fala. É nesse momento de desabafos que entra aquela passagem da Bíblia que fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque aquilo que nós estamos expressando ali é murmuração, ingratidão, incerteza, confusão, insegurança, falta de fé, falta de confiança. Porque a gente lamenta, murmura. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Porque isso não é oração.
Porque eu sou assim, porque ele é assim, porque ela é assim. Por quê? Porque não é sobre por quê. Eu sei quem eu sou e sei a quem eu sirvo. E ele é fiel para cumprir. Perseverar em oração. E Paulo, ele chama a atenção, não somente em oração, porque eles estavam entendendo que a oração era lamento. Mas ele pontua algo interessante. Mas vigiando. Olha que coisa interessante. Vigiando nela com. Vamos lá, gente, lê a Bíblia aí, verso 2. Vigiando nela com ações de graça. Olha que coisa maravilhosa. O que é vigiar? O que é orar? Vigiando. Paulo está falando, cuidado com as orações de lamento, cuidado com as orações de murmuração, cuidado com orações que simplesmente é para um alívio pessoal. Você não é chamado para interceder para os outros, simplesmente para um alívio pessoal. Você é chamado pela palavra de Deus como um portal eterno, aquele que dá acesso, o sobrenatural, o universo, o poder de Deus sobre a terra. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Se você levanta a sua cabeça para orar, para murmurar, para se lamentar, onde está o Rei da Glória? Onde está o Rei da Glória? Paulo, ele fala, perseverem, vigiem, cuidem o que vocês falam na oração, cuidem com o coração de vocês, porque vocês foram colocados, vocês foram manifestados sobre a terra, vocês foram trazidos, resgatados das trevas para a maravilhosa luz, para que vocês possam manifestar luz, para que vocês possam manifestar a Cristo sobre a terra. Se vocês não vigiarem nas orações de vocês, vocês vão estar perseverando na murmuração, na insanidade emocional. Cuida, irmão. Cuida, minha irmã. Perseverar em oração é a terceira característica dos ceifeiros dos últimos dias. E o que é ações de graças, pastor? O que é vigiar com ações de graças? Para encerrarmos aqui, o que é vigiar em ações de graças? Quer dizer, eu preciso me apresentar diante de Deus em oração, mas a continuidade, o permanecer em oração, a expressão disso são ações de graça. Quer dizer, um coração grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e fará. É uma sinceridade de coração diante dEle, uma manifestação de dependência dEle sobre tudo aquilo que está acontecendo, uma confiança inabalável. Essa característica de perseverar em oração desses homens e mulheres de Deus para os últimos dias, eles não somente chorarão por aqueles que estão perdidos, eles não somente chorarão pelas cidades que estão em caos, pelas empresas que entrarão em caos, mas eles estarão, aonde eles chegarem, eles vão levantar as mãos para os céus e vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de nós. Esses homens e essas mulheres estarão com o coração grato, estarão com o coração cheio de perdão, de amor, de consolo. Esses homens e essas mulheres que perseverarão em oração e vigiando o que está no teu coração. Esses homens e essas mulheres estarão dispostos a estabelecer paz, perdão, reconciliação, consolação, palavra de vida e não de morte. Esses homens e essas mulheres, ao chegar em um lugar, não concordarão com o caos. Eles manifestarão vida.
eles manifestarão vida. Por quê, pastor? Porque a vida faz parte deles. Essas 3 características, irmãos, serão para pessoas, para homens e mulheres, que colherão 2025, 2026, 27, 28, 29 e 30. Iniciando 2025, só quero te dizer, se você acha que 2024 já terminou, no calendário bíblico, o ano, espiritualmente falando, começa só em março. A gente já ensinou isso aqui na casa, irmão, mas você estava preocupado muito mais com as suas necessidades. Nós já falamos isso aqui várias vezes em estudos. O ano, o ciclo bíblico, o ciclo espiritual só vira em 20 de março. Quer dizer que você ainda tem 60 dias para continuar semeando em 2024. A boa notícia é que se você estava preocupado aí dizendo, cara, mas eu desobedeci o ano inteiro, o que é que eu vou fazer agora 2025? Eu quero te dizer, há esperança para a árvore cortada. Há tempo para aqueles que de fato querem se ajustar diante do Senhor. Ainda há 60 dias para que você coloque seus joelhos no chão, para que você deixe de murmurar e você comece a agradecer ao Senhor. Que você pare de ser levado pelas suas emoções e você comece a buscar no Espírito de Deus fortaleza. O Espírito de fortaleza venha sobre você. Que o Espírito Santo de Deus manifeste sobre você sensibilidade de trazer para o racional aquilo que é real no seu espírito. Que você é filho, que você é amado, que você foi cuidado e resgatado. Você ainda tem 60 dias para que você não se distraia. Nós estamos há 21 dias, vai completar, hoje é 19, isso, terça-feira, 21 dias de oração. Isso é tudo intencional, irmãos. Depois dos 21 nós vamos permanecer mais 7, declarando ao Senhor, declarando ao universo aquilo que o Senhor falou a respeito de você. Nós vamos estar 7 dias declarando Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para. Por que isso, pastor? Porque intencionalmente não há tempo mais de você ficar se distraindo com as suas vontades, com as suas formas, as suas maneiras. Não há tempo, irmãos. Não há tempo. O Senhor está voltando e o Senhor deseja que eu e você estejamos alinhados com a vontade dEle. Sabe aquelas justificativas que a gente dava para o Senhor? Ah, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Sabe o que a minha oração para a sua vida? Sabe, minha oração é: Senhor, tira todos esses pregos que os irmãos empenduram suas desculpas. Você não vai conseguir mais. E você não vai conseguir falar isso para o pastor, que o pastor nem te indica nada. Você está falando isso para você. Quem foi a última pessoa aqui que eu pedi para fazer alguma coisa? Não tem, Rafael. O Rafael se denunciou. Só tem um no meio de 150. E não fez, né? Não fez. Né? Então assim, você tem que responder para você. É o que Deus tem falado para você. É os dons que Deus tem colocado na sua vida. É os talentos que Deus tem colocado na sua vida. É a passividade que você está trazendo da sua vida particular para uma vida no reino. Irmãos, no reino de Deus, o que é manifestado é a característica dos céus sobre a terra, e não a característica da terra que a gente traz para o reino, para os céus, não. Por isso que é renúncia. Por isso que eu sou uma nova criatura. Por isso que você é uma nova criatura. Quer dizer, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Qual é a boa da colheita? Quem semeou esse ano aí, levanta a mão. Quem semeou no reino? Semeou em todos os sentidos. Orou por salvação, ofertou, dizimou, semeou, abençoou vidas, levou uma cesta básica para um orfanato, visitou alguém no hospital. Quem fez isso, levanta a mão aí. Levanta a mão. Com vontade, crente. Meu Deus do céu.
Isso. Aqueles que não fez nada. Você tem 60 dias ainda. A gente não anuncia as coisas aqui nesse púlpito, irmãos, para deixar as pessoas constrangidas. A gente denuncia deste púlpito aquilo que o Senhor nos pede, para que a gente venha se alinhar. Então, se você olhar para o ano de 2024 e você falar: cara, mas como eu deixei de visitar aquele meu parente, como eu deixei de orar pela minha família, como eu deixei de orar pelos meus filhos, como é que eu não vi isso? Eu quero falar para você, olha, no nome de Jesus, você ainda tem tempo, porque depois de março você estará colhendo. E aí a Bíblia fala que, gente, o plantio ele é livre, amém? O plantio ele é liberado. Você pode lançar o que você quiser. Agora, a Bíblia fala que no universo a colheita ela é obrigatória. Se eu não me dispus a nada, nada colherei. Se eu não apresentei Cristo para a vida das pessoas, irmãos, por favor, quem conheceu Jesus aqui? Quem conhece Jesus, levanta a mão. Quem conhece Jesus? Quem já entregou sua vida a Jesus? Amém? Que bênção de Deus. Quantas pessoas você falou do amor de Deus no ano de 2024? Quem falou aí para uma pessoa, levanta a mão. Para uma pessoa. Para 2 pessoas. 3, 4. Como é que Cristo está em você? As pessoas vão ver, elas vão perguntar a você: mas por que a sua vida é assim? Por que em você há esse cuidado para com a sua família? Cara, tu é diferente. Olha, você é diferente dos outros. Olha, deixa eu ser seu amigo. Por que isso, queridos? Porque Cristo habita em nós. Ele habita em você. E é impossível você estar caminhando com Cristo e não denunciar Ele. É impossível. Os discípulos, eles não queriam ser chamados de cristãos. E não foi eles que colocaram o nome deles de cristãos. Foi a comunidade que viu nele Cristo. É um tempo para isso. Quero convidar você a ficar de pé.